Muito bem, meus queridos, quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Coríntios. Inicialmente, o primeiro capítulo, capítulo 1. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 2 nas nossas meditações em série, mas vamos iniciar a nossa reflexão com alguns textos ainda do primeiro capítulo, relembrando algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 1, perdoe-me. Veja só, nas últimas meditações nossas, nessa carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele já abre a carta tratando de um dos problemas. A igreja havia muitos problemas na igreja de Corinto. Eu espero que nenhum destes ligado aos microfones. Quer mudar alguma coisa aqui? Pronto? Pronto. Como eu havia dito antes, quando nós iniciamos as nossas meditações em série na carta de Paulo aos Coríntios, nós dissemos aqui aos irmãos que a igreja em Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Veja, nós vamos começar a entrar, vamos entrar no capítulo 2 e nós vamos ainda perceber isso durante toda a carta. Nós vamos fazer um caminho assim de muitos momentos de alegria, mas infelizmente de intensos momentos de tristeza, observando o comportamento errado daqueles irmãos. Um desses problemas é tratado por Paulo já no início da carta. Era um problema de divisão na igreja. A igreja em Corinto era uma igreja que estava dividida entre os irmãos. Vamos ver isso? Capítulo 1, só relembrando, versículos 10, 11 e 12. Acompanhe a leitura. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer o seguinte: uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, e ainda há aqueles que dizem, eu sou de Cefas, que é o mesmo que Pedro, e por fim alguns que dizem, eu sou de Cristo. Percebe? A igreja estava dividida entre personalidades. Mais à frente a gente vai entender o que ele quer dizer com esse último grupo que dizia, eu sou de Cristo. Aparentemente um bom grupo, né? Mas era o pior de todos. A gente vai ver isso mais à frente. Mas o fato é que a igreja estava dividida entre os homens. E eles começavam a disputar e a discutir entre eles quem daqueles homens pregava melhor. Imagina isso. Quem falava melhor. Quem deles era o mais eloquente? Quem deles parecia o mais erudito? E aí havia uma disputa entre eles sobre isso. Havia uma vaidade tola na igreja que estava criando divisões na igreja. Eles estavam reunidos numa mesma igreja, mas ao mesmo tempo fracionados. Por causa desses, vamos dizer assim, desses partidos, não é? Voltados aos homens e esses nomes que foram ditos aqui. Veja, o apóstolo Paulo segue no texto, ele vai argumentar contra isso. Ele vai ensinar à igreja que isso estava errado. E no seu primeiro argumento, Paulo vai dizer, contra essa vaidade tola, ele vai dizer que essa sabedoria humana, que era tão ovacionada, tão valorizada por aqueles homens, na verdade era uma loucura para Deus. Paulo diz, o que vocês acham que é sabedoria, que vocês olham nesses homens, para Deus isso é uma tolice, isso é uma loucura. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que a salvação proposta por Deus aos homens, que vem por meio da fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, essa mensagem de salvação, uma vez pregada a esses homens intelectuais, que vocês tanto valorizam, eles vão olhar para isso e vão dizer, isso é uma loucura. Olha o que é que ele diz no verso 18. Certamente, a palavra da cruz, que é a mensagem do evangelho, é loucura para os que se perdem. Então esse é o primeiro argumento de Paulo. Paulo diz assim, vocês estão divididos, vocês são tão vaidosos,
Vocês valorizam tanto essa sabedoria dos homens, mas isso é loucura para Deus. E quando vocês pregarem a mensagem do Evangelho, que é tão importante para vocês vão ter uma triste surpresa. Esses mesmos homens que vocês valorizam, porque são filósofos, porque são intelectuais, porque são os homens sábios aos olhos dos homens, esses homens vão olhar para essa mensagem e vão dizer: isso é uma loucura, isso é que é uma loucura. Esse é o primeiro argumento de Paulo. No segundo argumento do apóstolo Paulo contra essa vaidade tola, ele vai dizer que essa mensagem simples de salvação por meio da fé termina alcançando em sua maioria pessoas simples. Aí Paulo diz assim: e quer uma prova disso? Vocês, a igreja. E aí Paulo convida aqueles irmãos a olhar dentro da igreja e perceber que, na verdade, o evangelho está alcançando, em sua maioria, pessoas simples. Verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. É como se Paulo dissesse: olhem para vocês, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E porque Deus estava salvando e está salvando, em sua maioria, pessoas simples. Você sabe responder isso? Olha por quê. Verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está argumentando. A igreja é dividida com essa vaidade tola. E Paulo diz: olha, isso está tudo errado, irmãos. Tudo errado. Vocês precisam entender que essa sabedoria que vocês tanto ovacionam, essa sabedoria intelectual humana, isso é uma loucura para Deus. E quando vocês pregam esse evangelho da salvação a esses homens tão sábios intelectuais, eles olham para isso e dizem: isso é uma loucura. Aí Paulo continua argumentando e diz: e vocês perceberam que Deus está chamando pessoas simples em sua maioria? Não perceberam isso? Então olhem para dentro da igreja, olhem para vocês, olhem para o lado e perceba que Deus está escolhendo e salvando pessoas que de fato são simples e não esses grandes intelectuais em sua maioria. E por que ele está fazendo isso? Para que a glória seja dele, para que a salvação seja compreendida como um abrir do coração de Deus de maneira sobrenatural aos homens, e não como uma capacidade cognitiva de quem diz assim: eu por minha própria inteligência entendi o evangelho. Não. Deus chama os homens por meio do seu Espírito. E no fim das contas, a glória é toda dele. Paulo vai continuar argumentando contra isso. Veja, ele vai entrar no capítulo 2. Na verdade, eu já vou avisando a você que ele já vai até o capítulo 4 falando só sobre isso. Só sobre esse problema da igreja. E no capítulo 2, que a gente vai entrar agora, ele vai continuar a sua argumentação contra essa vaidade tola da igreja em Corinto. E nesse momento, no capítulo 2, o que Paulo vai lembrar àqueles irmãos é de como foi a sua pregação, como Paulo pregou a primeira vez em que ele esteve lá. É como se dissesse: irmão, vocês lembram quando eu cheguei aí pregando o evangelho? Vocês lembram como eu preguei o evangelho? Ainda argumentando contra essa vaidade tola daqueles irmãos. Peculiaridades de um verdadeiro vocacionado é o tema da nossa devocional essa noite. É a 6ª devocional na carta aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão, mesmo texto que foi lido agora há pouco pelo nosso irmão Igor na liturgia. Nós vamos ler novamente e, na sequência, como de costume, faremos mais uma oração. Então acompanhe a leitura do texto, capítulo 2, a primeira perícope, que vai do verso 1 até o versículo 5. Diz assim a Escritura Sagrada: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E para que isso? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus nos ilumine na compreensão desse texto. Bondoso Senhor, nós queremos nesse instante, ó Deus, desfrutar desse privilégio, porque é um privilégio poder estar nesse lugar confortável, ter em mãos a Tua palavra e a oportunidade de meditar nela juntos. Ajuda-nos nessa dupla missão de primeiro entender o texto bíblico, o que de fato Paulo quis falar quando escreveu essa carta, e em segundo lugar, ó Deus, entender o que o Senhor quer nos transmitir por meio desse texto. Abre o nosso entendimento e traz clareza ao nosso coração, para que a gente entenda a Tua palavra essa noite. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os queridos 3 peculiaridades ou 3 características daqueles que são os verdadeiros vocacionados. E você pode perceber que o seu boletim aí tem o roteiro da nossa devocional essa noite, para que você possa acompanhar também esses pontos da nossa devocional. Então veja, nas palavras do apóstolo Paulo, nós encontramos aqui nessa meditação 3 características, ou como colocamos no título, 3 peculiaridades que diz respeito exatamente àquele que de verdade foi vocacionado por Deus. São 3 coisas que nós precisamos encontrar naqueles que julgam e que dizem ser de fato vocacionados. A primeira delas, acompanhando aí no ponto a leitura, a pregação simples que revela a intenção pura. A pregação simples e está por trás dela, dessa pregação simples, uma intenção pura de quem a prega. Olha o verso 1 mais uma vez. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está relembrando 2 coisas aqui a eles. Primeiro, o início do seu ministério ali, quando ele começa dizendo assim, meus irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou a mensagem da cruz, como ele já disse antes, ou a mensagem do evangelho. Então ele está falando do início, quando eu cheguei aí para evangelizá-los. É a primeira coisa que ele disse. E a segunda, de que maneira ele fez isso? Como foi que ele pregou? Veja como ele encerra o verso 1. Ele diz, eu não fiz isso, ou seja, eu não anunciei o evangelho com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que é que Paulo está dizendo? Eu não fiz questão, quando eu cheguei aí para pregar o evangelho, de mostrar a vocês uma linguagem bonita, um vocabulário rico. Eu não tinha esse interesse de mostrar a vocês como eu sei falar bonito, como eu sei falar bem. Eu também não tive o interesse, quando eu cheguei aí para evangelizá-los, de mostrar a vocês como eu tenho conhecimento. Eu não queria surpreendê-los, ao ponto de vocês dizerem assim, veja como ele prega bem, veja como ele se comunica bem, esse homem é um erudito, veja como ele tem conhecimento de muita coisa, olha como é vasto a compreensão dele. Paulo diz, eu não tinha nenhum interesse nessas coisas. Coisas estas que os irmãos na igreja de Corinto valorizavam muito. Por que essa vaidade deles? Porque Corinto só perdia para Atenas nessa gana pela filosofia grega. Entendeu? Eles eram extremamente ligados à filosofia. E essa ideia filosófica trazia de que quem vale mais entre eles é quem fala mais bonito. Quem vale mais entre os filósofos é quem mostrava o maior conhecimento. Aí Paulo vai na contramão disso. E diz, ao invés de eu falar bonito entre vocês, quando eu fui pregar aí a primeira vez, ao invés de eu mostrar assim que eu tinha muito conhecimento, eu falei de maneira muito simples sobre o evangelho. É o que Paulo coloca aqui. Aí você pergunta, então, pastor, Paulo não sabia falar bem? Ou Paulo não tinha um bom conhecimento? Pelo contrário, irmãos. A Bíblia, quando a gente estuda a Escritura Sagrada, deixa muito claro que o apóstolo Paulo era um homem extremamente erudito. Extremamente erudito. E por que foi então que na cidade ligada à filosofia, esse homem não fez uso disso? Essa foi uma decisão pessoal
do apóstolo Paulo. Olhe como ele começa o versículo 2. Porque eu decidi nada saber entre vós. Em outras palavras, eu decidi pregar desse jeito. Paulo sabia falar muito bem e Paulo tinha um grande conhecimento, mas ele decidiu pregar de uma maneira simples. A sua única intenção era fazer com que as pessoas que lhe ouvissem pudessem de verdade entender a mensagem do Evangelho. Olha o verso 2 na íntegra, aquilo que a gente ainda não leu. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Esse é o único objetivo dele, fazer com que vocês entendam Jesus Cristo e este crucificado, que é uma espécie de resumo aí da mensagem do Evangelho. Por que isso, irmãos? Por que Paulo tomou essa decisão? Veja, Paulo sabia que se ele ostentasse uma mensagem muito rebuscada e um vasto conhecimento geral, ele sabia que se ele fizesse isso, a atenção seria voltada ao mensageiro e não à mensagem. As pessoas diriam, acostumados inclusive com a filosofia, que homem para pregar bem. Você viu as palavras que ele usou? Você viu a forma, você viu a oratória, a retórica dele? Que conhecimento vasto! Paulo sabia que se ele apresentasse dessa maneira, as pessoas iam olhar para a mensagem. Para o mensageiro e não para a mensagem. Agora, se em contrapartida, ele pregasse simplesmente a mensagem do Evangelho, a que ele chama aqui de Cristo crucificado, e se ele fizesse isso de uma forma muito simples, usando uma palavra muito simples, palavras simples, usando um vocabulário compreensível de todos, a atenção deles estaria voltado à mensagem e não ao mensageiro. Que atração tem um mensageiro? Nenhuma, mas a mensagem a gente entendeu. Era essa a intenção de Paulo. Percebe? E Paulo disse, por isso que quando eu fui pregar aí, vocês viram como eu preguei? Vocês viram que eu não usei palavras rebuscadas, palavras difíceis, porque eu não tinha interesse que a atenção fosse voltada para mim. Você viu que eu não apresentei uma gama de conhecimentos gerais, mas foquei no Cristo crucificado, na mensagem do Evangelho, para que vocês olhassem com atenção para a mensagem e não para o mensageiro. A pregação simples revela uma intenção pura. E essa é uma característica, uma peculiaridade daqueles que de fato foram vocacionados pelo Senhor. Amém? Segunda peculiaridade que a gente encontra nesse texto, segunda característica de um verdadeiro vocacionado, olha aí para o seu boletim para você acompanhar, é a compreensão sincera de suas próprias limitações. Olha o que é que ele diz no versículo 3. E foi em fraqueza, foi em temor e foi em grande tremor que eu estive entre vós. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Em fraqueza, em temor e grande temor. Qual o significado disso? Isso pode significar muitas coisas, segundo os comentaristas. Entretanto, todas elas apontando para as limitações de Paulo, as limitações humanas, limitações pessoais. Veja só, a fraqueza citada por ele poderia ser a fraqueza física ou a fraqueza emocional, tendo em vista a caminhada de Paulo até chegar aqui na cidade de Corinto. Por isso que ele está dizendo, quando eu cheguei aí, cheguei em fraqueza, temor e tremor. Isso poderia dizer respeito, né? Ele poderia estar citando isso aqui, falando a respeito de sua fraqueza emocional, ou até mesmo a fraqueza física. Porque, veja, até chegar em Corinto, ele tinha sido espancado e tinha sido preso na cidade de Filipos. Sai de Filipos, Paulo é expulso da cidade de Tessalônica e expulso da cidade de Bereia. Chega em Atenas, ele é escarnecido pelos atenienses. E agora ele chega em Corinto. E qual é a grande preocupação, talvez, do apóstolo Paulo? Esse foi o roteiro dele até chegar à cidade de Corinto. Talvez o temor e o tremor citado por ele
seja o medo ou o receio de que essas mesmas coisas, ou até piores, pudessem se repetir aqui na cidade de Corinto. E ele diz, quando eu cheguei aí, eu cheguei em fraqueza. Eu estava quebrado. Eu tinha sido preso, humilhado, espancado em Filipos. Quando eu cheguei aí, antes de chegar aí, eu passei por Tessalônica, me expulsaram de lá. Aí eu passei por Bereia, adivinha, me expulsaram também. Aí eu fui até a cidade de Atenas e fui escarnecido, hostilizado e humilhado. Aí cheguei em Corinto. Como é que eu cheguei aí? Em fraqueza, em temor e tremor. Talvez com receio de que essas mesmíssimas coisas pudessem se repetir em Corinto. Ou, para que você não... De repente a gente não quer ver Paulo desse jeito, né? A gente quer ver Paulo mais como um herói dentro desse contexto. Ou talvez ele cite temor e tremor aqui no sentido da grande responsabilidade que ele tinha em pregar o evangelho. Afinal de contas, irmãos, essa é uma mensagem de vida ou morte. O destino final das pessoas é o que estava em jogo aqui, e Paulo sabia disso. Então pode ser que quando ele cite, quando eu cheguei aí, eu cheguei em temor e tremor, esteja se referindo à grande responsabilidade, o medo que ele sentia disso, o peso que é pregar o evangelho às pessoas. Talvez. Sabe o que é que surpreende? É que era o oposto da postura dos filósofos daquela época. Os filósofos, enquanto os filósofos eles eram aplaudidos pela firmeza da oratória, da retórica inabalável, eles em nenhum momento eles mostravam fraqueza, porque isso era um ponto negativo. Ninguém queria ouvir um filósofo quando ele começava a falar sobre suas debilidades. Esse cara é um fraco. Então, quanto mais segurança naquilo que estava falando, mais apoiado, mais aplaudido, ovacionado ele era, aí Paulo vai na contramão disso e cita suas limitações. Ele vai na contramão e diz assim, você sabe quando eu cheguei fraco, cheguei com medo, com temor e tremor. Aí eu pergunto a você, qual a intenção de Paulo, meus irmãos, em ter que expressar as suas limitações? Ou as suas fraquezas aqui, tanto aos coríntios quanto a nós. Qual é a intenção dele com isso? E aí nós chegamos na terceira peculiaridade, ou na terceira característica dos verdadeiros vocacionados. A total dependência da ação de Deus na persuasão dos homens. Olha o que diz o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se você perceber, ele voltou a tratar do tema já referido por ele no versículo 1, para dizer a eles que ele, Paulo, não tentou convencê-los da verdade usando métodos humanos para isso. É quando ele diz aí, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em uma linguagem persuasiva de sabedoria. E por que Paulo fez isso? Porque Paulo sabia que somente o Espírito Santo de Deus era capaz de convencer os homens de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo sabia que se o Espírito Santo não iluminar o coração daquele homem que escuta a sua pregação, por mais bem pregado, por mais bem explicado, por mais simples que seja a mensagem do Evangelho colocada diante desse homem, ele não aceitará o Evangelho como verdade de todo o coração se o Espírito Santo de Deus não iluminar a sua alma. E Paulo sabia disso. É como quem diz assim, não adianta nada, eu podia usar a melhor mensagem, as palavras mais eruditas, mais rebuscadas, não ia adiantar nada. E tem mais, se eu não as usasse, mas usasse como eu faço de fato, as palavras mais simples, a maneira mais comum, mais didática de entender, também não adiantaria se o Evangelho, se o Espírito Santo não abrisse os olhos dessas pessoas para o próprio Evangelho. Entende agora o versículo 4? Olha o verso 4 na íntegra e você vai entendendo a maneira como ele encerra. Ele diz assim, ó, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele sabia que se o Espírito Santo não atuasse, aqueles homens não se converteriam por causa da maneira como ele estava pregando. É por isso que ele encerra o verso 4 dizendo o quê? Mas em demonstração do Espírito
e do poder. Quando eu preguei foi assim, a dependência de quê? Ele não estava dependendo da maneira como eu me expressei, da maneira como eu preguei. Eu sabia que a conversão das pessoas não dependia disso, mas da ação do Espírito Santo. Da ação do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, mesmo usando uma linguagem tão simples na pregação do Evangelho, muitas pessoas viam a fé por meio do ministério do apóstolo Paulo. O que era isso? Era o poder do Espírito Santo. Por isso. Por que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério tão frutífero? Era a maneira como ele didaticamente se expressava. Não, irmãos, é exatamente o que ele está dizendo no verso 4. Eu não fui nessa intenção de persuadi-los pela minha capacidade humana. Eu confiei no poder do Espírito Santo. E é por isso que tanta gente se convertia por meio da mensagem do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto a você, e por que é assim? E por que tem que ser assim? Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? De uma maneira muito simples da gente entender? Para que vocês não fossem convertidos a Paulo. Para que vocês não se convertessem ao homem Paulo. Para que a fé de vocês não se apoiasse nessa sabedoria humana. A ideia é que a fé desses homens na mensagem da cruz, que essa fé de fato fosse verdadeira. Fosse fruto da ação e do poder de Deus em suas vidas. É por isso que Paulo diz isso. Queridos, quando eu fui pregar aí para vocês, de que forma eu preguei? Ele diz no verso 1, né? Eu anunciei o testemunho de Deus e não fiz ostentando sabedoria por meio das palavras. Quando eu fui pregar aí, vocês lembram quando eu cheguei aí pregando o Evangelho em Corinto? Vocês acharam simples demais, não foi? Porque eu não usei palavras bonitas, rebuscadas, como os sofistas e os filósofos, não foi? Vocês acharam simples demais, porque na mensagem eu não fiz questão de mostrar o meu conhecimento técnico ou a maneira como eu conhecia todas as coisas. Eu não fiz isso entre vocês, é o que ele diz no verso 1. E por que Paulo não fez isso? Verso 2. Porque eu decidi não fazer. Foi uma decisão minha, eu podia fazer, mas eu decidi não fazer. Minha intenção era uma coisa apenas, apresentar Cristo crucificado. Fazer com que todos vocês entendessem o Evangelho. Por isso, eu fui a vocês com essas palavras simples. E tem mais uma coisa, no verso 3. Eu fui em fraqueza. Eu cheguei fraco aí em Corinto. Eu não era um homem poderoso. Eu era um homem humilhado. Eu vim das cidades por onde passei, perseguido, maltratado. Muitas vezes esbufeteado, muitas vezes sofrido, expulso dessas cidades, humilhado em Atenas. E foi assim que eu cheguei aí. Acabado, irmãos. Mas com temor e tremor, porque eu sabia a minha missão, que era pregar o Evangelho entre vocês. Diferente dos filósofos que se mostram irretocáveis, eu cheguei um bagaço. Aí ele adianta, verso 4. E essa minha palavra e a minha pregação, eu não tentei persuadi-los com a minha sabedoria ou com minha capacidade, mas eu sabia que isso só era possível por meio do poder do Espírito Santo. E por quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse em mim. Para que vocês não fossem convertidos a Paulo. Por isso, pare com esse negócio. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Está vendo? É isso que ele está combatendo. Mas para que a fé de vocês fosse de fato uma fé verdadeira. Fruto da ação e do poder de Deus em vossas vidas. Essas são as peculiaridades de um verdadeiro vocacionado. Vamos relembrar para a gente encerrar, meio que num tom de aplicação? Primeiro, busca pregar de uma forma simples e didática para que todos entendam. Por que isso? Porque a verdadeira intenção do seu coração é que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Para o verdadeiro vocacionado, o seu interesse não é o que acharam de sua mensagem, mas é o que entenderam dela. Entenderam a mensagem? Pronto. A segunda coisa, ele reconhece as suas limitações. Quer sejam elas físicas, intelectuais, emocionais e espirituais.
ao mesmo tempo em que entende o tamanho da sua responsabilidade e por isso ele teme e treme diante da sua missão. Não se engane, viu, meu irmão? Não se engane. A tarefa de pregar o evangelho e de educar ou doutrinar o povo de Deus traz alegria indizível ao coração do vocacionado, mas um desgaste emocional, físico, mental, só tratado por Deus. Eu repito, só tratado por Deus. De verdade, irmãos. De verdade. Terceira coisa, o consolo do vocacionado é saber que mesmo que ele tenha que buscar se aprimorar em seus estudos, ele só precisa confiar na ação e no poder de Deus. Ele sabe que é o Espírito Santo que convence o homem da verdade, assim também como ele sabe que é esse mesmo Espírito que muda o coração do povo de Deus. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações essa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, que nos dá o privilégio de estarmos juntos aqui para te adorar, para aprender mais do Senhor. Nós que somos tão pecadores e pequenos, como um Deus tão santo nos recebe em tua presença. Nós te louvamos por isso. E te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra falada ao nosso coração, explicada à nossa alma, aplicada à nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por saber nessa noite quais são as características, as peculiaridades daqueles que de verdade foram vocacionados pelo Senhor. O desejo, a gana, a missão, fazer com que os teus te entendam, fazer com que aqueles que ainda não são teus consigam enxergar a verdade. Esse desejo é expresso pela linguagem mais simples possível, pela didática mais clara e pela falta do interesse em ser ovacionado, contanto que o Senhor seja entendido. A compreensão verdadeira de suas limitações, fazendo com que dependam totalmente do Senhor. Todas as vezes que sobem aos púlpitos para pregar a tua palavra, há temor e há receio, movido por esse respeito na missão, de quem sabe, ó Deus, e só é tratado em suas feridas emocionais, espirituais, pelo Senhor. E louvado seja o teu nome por essa dependência. Total dependência da ação do teu Espírito faz com que os homens vocacionados, ó Deus, continuem sua missão sem receio do fracasso. Não há fracasso quando há fidelidade. A nossa missão é simplesmente ser fiel ao Senhor na pregação da tua palavra. A ação de convencer os homens ou mudá-los é do Senhor e é nisso que tais homens descansam suas almas. E nós te louvamos por isso que aprendemos. Te rogamos, ó Deus, por estes homens. Te suplicamos por eles, ó Deus, aqueles que de fato são vocacionados, que tu continues, ó Deus, promovendo todas essas peculiaridades ou características encontradas aqui em seus corações, pois só o Senhor que toma conta de fato desses teus.
quanto aqueles que não são vocacionados, mas se atrevem, ó Deus, a ocupar os púlpitos. Ó Deus amado, faz com que esses homens entendam o peso e a responsabilidade disso. Agracia a tua igreja, ó Deus, cada vez mais, com homens vocacionados pelo Senhor, que trazem consigo estas características para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.